Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele constituiu toda essa riqueza. Jacó percebeu que Labão não o tratava mais como antes. E Yahvé disse a Jacó: Volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam os seus rebanhos e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: O que for salpicado será teu salário, todos os animais pariam crias salpicadas. Cada vez que me dizia: O que for listrado será teu salário, todos os animais pariam crias listradas. E Deus tomou o seu rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, chegado o tempo em que os animais entram em cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: Sim. Ele disse: Ergue os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados, pois eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungiste uma estela e me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna à tua pátria. Raquel e Lia responderam-lhe: Temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquirira em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão fora tosquiar seu rebanho, e Raquel tomou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o monte Galaade. Nota-se a diferença. Quando Deus entra na peleja, quando Deus entra no negócio, as coisas tomam outro rumo, elas vêm para nós abençoadas, não temos que nos preocupar, Deus não vai nos corrigir de nada, porque Ele tomou a frente, Ele agiu, Ele operou algo em nosso favor. O que ele mesmo disse? Eu vi os atos injustos de Labão, por isso eu tirei tudo dele e estou dando para você. Então, se alguém comete injustiça contra você, apenas dobre os seus joelhos, apresente a tua causa a Deus e deixa que Deus se encarrega do resto. Não coloque as mãos, não faça justiça por tua conta. Não dá certo e Deus não se agrada. No terceiro dia, avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo a seus irmãos, perseguiu durante 7 dias de caminho e alcançou no monte Galaade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna e lhe disse: Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha, e Labão plantou sua tenda no monte Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste, enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste, em vez de me advertir, para que eu te despedisse na alegria e com cânticos, com tamborins e liras?
não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Poderia causar-te danos, mas o Deus de teu pai, na noite passada, me disse isto: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Agora que já partiste, uma vez que tinhas tanta saudade da casa de teu pai, por que roubaste meus deuses? Jacó respondeu assim a Labão: eu tive medo, pensei que irias me roubar tuas filhas. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo diante de nossos irmãos. Verifica o que te pertence e que está comigo, e leva-o. Com efeito, Jacó ignorava que Raquel os tivesse roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das duas servas, e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, pusera-os na sela do camelo e sentara-se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho o que é costumeiro às mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão. E Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: qual é o meu crime? Qual é a minha falta para que me persigas? Procuraste em todos os meus utensílios, encontraste acaso algum utensílio de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o parente de Isaque, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho de meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Assim respondeu Labão a Jacó: minhas são as filhas, minhas estas crianças, meu é o rebanho, tudo o que vês é meu. Mas que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Vamos, concluamos um tratado, eu e tu, e que isso sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu como estela. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e com eles fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão o chamou de Jegar-Saaduta e Jacó o chamou Galede. Disse Labão: que este monte seja hoje testemunho entre mim e ti. Por isso o chamou Galede e Mesfa, pois disse: que Yahvé seja vigia entre mim e ti quando nos separarmos um do outro. Se maltratares minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, e ninguém estiver conosco, vê. Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: eis este monte que reuni entre mim e ti, e eis a estela. Este monte é testemunha, a estela é testemunha de que não devo ultrapassar este monte para o teu lado, e de que não deves ultrapassar este monte e esta estela para o meu lado com más intenções. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor julguem entre nós. E Jacó jurou pelo parente de Isaque, seu pai. Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus irmãos para a refeição. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. O primeiro detalhe:
No terceiro dia, avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. Então, 3 dias, Labão não viu Jacó, não viu as filhas, não viu os netos. Ele não percebeu. Foram avisar para ele. Da mesma forma, Jesus ficou 3 dias, digamos, no sepulcro, naquela caverna. Após o terceiro dia, Jesus apareceu. As mulheres foram avisar os discípulos. Jesus ressuscitou como ele havia dito que aconteceria. E aí então, ele vai atrás. Ele pretende fazer mal a Jacó, mas Deus fala: não faças nada contra Jacó e não diga uma palavra, nem a favor e nem contra, porque eu estou vendo. Então, olha o cuidado que Deus teve com Jacó. E assim como Deus teve cuidado com Jacó, ele tem cuidado de nós também. Passamos por dificuldades, passamos por provações. Às vezes, passamos por algo que nós procuramos. Olha, eu fiz uma besteira, agora estou comendo aquilo que eu plantei. Eu não plantei uma semente boa. O que eu estou comendo agora é amargo. Mas Deus vai dar um basta, que sirva de lição. Se serviu de lição para você, não se preocupa, Deus vai dar um basta. E também há coisas que Deus permite, que Deus coloca. Por exemplo, ele nos prova naquilo que mais temos medo ou daquilo que menos gostamos. Ah, o que eu não gosto é de tal coisa. É em tal coisa que Deus nos prova. Temos que passar por essas provas, temos que ser aprovados por Deus. E tudo que começa num determinado ponto, momento de Deus, termina. Capítulo 32. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois Labão partiu e voltou para sua casa. Como Jacó seguisse seu caminho, anjos de Deus o afrontaram. Vendo-os, disse Jacó: é o campo de Deus. E deu a esse lugar o nome de Manaim. Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú na terra de Seir, a estepe de Edom. Deu-lhes esta ordem: assim falareis a Esaú, meu senhor: eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão, e ali fiquei até agora. Adquiri bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Quero dar a notícia a meu senhor para encontrar graça a seus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, as ovelhas e os bois. Disse para consigo: se Esaú se dirigir para um dos bandos e o atacar, o outro bando poderá se salvar. Disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque e Yahvé, que me ordenaste, retorna à tua terra e à tua pátria, e te farei bem. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tiveste para com teu servo. Eu não tinha senão meu cajado para atravessar este Jordão, e agora posso formar 2 bandos. Livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a mãe com os filhos. Foste tu, com efeito que disseste: eu te acumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. E Jacó passou a noite naquele lugar. De tudo o que tinha, separou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros, 30 camelas de leite com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os confiou a seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: quando meu irmão Esaú te encontrar e te disser de quem és, para onde vais, a quem pertence o que está adiante de ti, responderás:
é de teu servo Jacó. É um presente enviado a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Ele deu a mesma ordem ao segundo e ao terceiro, e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando encontrardes, e direis: Teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Com efeito, dizia ele para si mesmo: Eu aplacarei com o presente que me antecede, e em seguida me apresentarei a ele, e talvez me conceda a graça. O presente seguiu adiante, e ele ficou aquela noite no campo. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente, e fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei, se não me abençoares. Ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez esta pergunta: Revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque disse ele: Eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fenuel e manquejava de uma coxa. Por isso, os israelitas até hoje não comem o nervo ciático, que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Deus disse para Jacó: Vai para a casa de teu pai. Jacó alegremente foi. No meio do caminho vem o quê? Esaú. Então, quando Deus nos promete algo, nós temos que estar firmes na promessa de Jesus. Olha, não importa o que venha por aí, Jesus está comigo. Ele disse para eu ir, ele disse que estará comigo. Então eu não temo, porque nenhum mal me atingirá. Mesmo que venha, não me atingirá. Então, quando Deus promete algo e nós começamos a olhar para o problema, para a dificuldade, a gente esquece das promessas de Deus, a nossa tendência é afundar, como Pedro começou a afundar. Senhor, se é o Senhor, diga-me para eu ir ter contigo. Venha, Pedro. Pedro começou a andar sobre o mar. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a água, ele falou: Agora eu vou afundar, vou morrer. Senhor, me ajuda. Na hora, Jesus estendeu a mão para ele. Então, nós não podemos tirar a nossa visão de Deus. E esse que lutou com Jacó, que Jacó, digamos, venceu, não venceu. Ele foi perseverante. É quando nós somos perseverantes em oração, estamos numa dificuldade, mas nós estamos orando a Deus por aquilo. Eu não vou olhar para a esquerda nem para a direita, eu vou seguir aqui o centro, que é Deus. Estarei na minha oração, clamando a Deus. Uma hora Deus me atende. Então, nós temos isso, nós temos esse direito, nós temos que ter essa permanência para sermos dignos das promessas de Deus nas nossas vidas. Então, sermos o quê? Consistente, sermos ali rigorosos na nossa oração, no nosso louvor. E quando Jesus fere Jacó na coxa, é uma referência ao Apocalipse, porque na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.